Fala pessoal, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está vendo esse vídeo que vai ficar aqui gravado no Instagram do nosso IGTV. Meu nome é Glauco, sou agente executivo da Comissão de Valores Imobiliários, trabalho na área de educação financeira, divisão de educação financeira, que faz parte da Superintendência de Proteção e Orientação dos Investidores, a popular SOI. E a gente está aqui para mais uma live hoje, tendo um convidado muito especial, que é o grande Bruno Luna, que já está, daqui a pouco está entrando aqui com a gente, para falar hoje sobre um tema que, digamos, também a vida de muitas pessoas, né? Que é a ideia de carreiras e mercado de capitais. A gente vai falar, discutir um pouco sobre isso. Na verdade, a gente vai entrevistar, interrogar, indagar o Bruno, que é um cara que tem bastante experiência na área. Bruno, tá me ouvindo? Oi, Glauco, você está me escutando? Tô sim. Tá me escutando bem? Tô te vendo também. Tá, o áudio tá bom? Tá bom sim, cara. Tá, beleza, vamos lá. Beleza. Então o Bruno já está aqui com a gente, já vou passar a palavra para o Bruno, vou só dar alguns recados iniciais que a gente sempre fala. O primeiro deles, antes que eu esqueça, obviamente, é que as opiniões aqui emitidas não são opiniões da CVM, sim opiniões pessoais das pessoas que estão falando, tanto do Bruno quanto minha. Então é sempre bom lembrar que tudo que está fazendo aqui. Peraí, alguém falou que o meu áudio está oscilando. Tá? Obrigado, meu. Do Bruno tá ótimo, obrigado, cara. Eu vou ver se a conexão aqui, só um segundinho, gente. Tá cheio esse. Tá oscilando um pouquinho, Glauco, mas eu tô conseguindo entender o que você está falando. Tá aí com a gente. Bom, continuando então. Meu áudio está bom agora, gente? Tá tranquilo, Bruno? Tô escutando, perfeito. Beleza, obrigado então. Desculpa, gente, esse probleminha técnico. Dando sequência, as opiniões cometidas são opiniões pessoais. Além disso, a gente está numa semana super especial, que é a Global Money Week, uma semana que está tendo eventos em vários países do mundo, são mais de 175 países que estão participando. São eventos que envolvem educação financeira, mercado de capitais. Aqui no Brasil, a CVM coordena as ações, e ela coordena as ações em parceria, contando com o apoio de outras instituições, como a B3. Ontem a gente fez uma live com o Leandro da B3, só para falar sobre como funciona a Bolsa de Valores, a Planejar, o Cicobi, enfim, são instituições que estão fazendo vários eventos. Você pode saber disso aonde? No site gnw.investidor.gov.br. Lá você consegue conferir a agenda completa, ou se preferir, pode continuar nos acompanhando aqui nas redes sociais da CVM Educacional, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter, que a gente está publicando toda hora praticamente os eventos que vão acontecer. Beleza? Dito tudo isso, eu queria apresentar a vocês o grande Bruno Luna, nosso chefe de assessoria de análise econômica e de gestão de risco da CVM, popular ASA, né, Bruno? A gente chama de ASA, que é mais fácil. O Bruno está desde Sim, legal. 2017 na ASA. Ele é bacharel em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Administração Pública e Políticas Públicas voltadas à inclusão financeira e pela Universidade de Colômbia. Enfim, além disso, é um cara que tem projetos assim maravilhosos sobre como facilitar o entendimento de economia, para quem não conhece. O Bruno pode falar disso depois. Enfim, um cara super preocupado com esses assuntos. Eu fico muito feliz de estar aqui com ele. O Bruno, obrigado, mais uma vez, bom dia. Te convido pelas suas palavras iniciais. Primeiro, Glauco, muito obrigado pelo convite. Né? Eu espero que o pessoal esteja escutando bem, né? Se precisar aumentar um pouco o tom de voz, eu aumento. Beleza. Obrigado pelo convite, né? Acho que é a terceira vez, né? Essa é a terceira vez que eu participo de uma live com vocês, e é sempre motivo de muita alegria poder contribuir de alguma forma, né? Com conhecimento econômico, financeiro, né? E acho que dessa vez de uma forma um pouco mais inédita, né? A gente lidando com carreira no mercado de capitais. Acho que tem algumas coisas bem bacanas, né? Para conversar com o pessoal. Eu acho que essa live aqui vai ser bem produtiva, bem bacana. Então, mais uma vez, assim, obrigado a Sóia, obrigado você pelo convite, e vamos tocando. Bom, obrigado por aceitar esse desafio. Essa live assim, ela foi pensada para quem está estudando graduação nesse momento. E a gente já conversado um pouquinho antes, até que não necessariamente só economistas precisam estar voltados a isso. Você contou um exemplo, eu vou até contar um exemplo que a gente teve recentemente na SOI,
tinham relações internacionais na Sóia, um estagiário de relações internacionais, que era o Vitor, que trabalhava com a gente. O Vitor fazia RI e pesquisava futebol para graduação, coisas assim super aleatórias, gente, mas foi um grande estagiário nosso, e que hoje é um cara que está super apaixonado pelo tema de educação financeira, enfim. Então, você que está estudando graduação, seja matéria que você estiver fazendo, e o Bruno dá uma mensagem para a gente, você consegue, talvez, voltar o seu entendimento, o seu conhecimento do mercado de capitais. Mas, antes disso, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é economista de formação, formado pela UERJ, pós-graduada na área também. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, durante a tua formação, quando você se informou, quais foram os espaços do mercado de trabalho que você encontrou para trabalhar, para atuar? Não, beleza, obrigado pela pergunta, acho uma pergunta muito importante. Só, né, voltando um passo atrás, né, eu já na faculdade, né, eu tinha interesse em trabalhar com o mercado como um todo, né? Eu já estudava muito, né, especialmente o próprio Banco Central, né, que era uma instituição que na verdade, né, acho que talvez uma das que mais influencia no mercado financeiro da nossa vida, né? Então eu tinha muito interesse em trabalhar lá. E no decorrer da faculdade, eu descobri a CVM, né? Eu me formei em 2008, final de 2007, início de 2008. E eu passei, durante a faculdade, né, eu passei pelo que eles chamaram de boom dos IPOs, né, que foi em 2006, né, acho que tem muita história da CVM em relação a esse assunto. Na verdade, atualmente a gente está passando pelo segundo boom de IPOs, né, 2020, 2021. É o segundo boom de IPOs no Brasil, o primeiro foi em 2006. Então, assim, acho que as coisas meio que convergiram, né, o universo meio que convergiu para que eu pudesse conhecer bem esse mundo financeiro. Eu queria fazer economia, né? Mesmo no ensino médio, já pensava nisso. Entrei na faculdade, teve esse boom, né, do mercado financeiro em 2006, então era um assunto que eu discutia muito com os amigos, né? Eu lembro que eu chegava na faculdade, né, e a gente ia ver assim, como é que tinha sido o desempenho das companhias que tinham sido abertas, né? Era o primeiro dia de negociação e a gente queria saber como que tinha sido o desempenho das ações, né? A primeira vez que eu vi o termo flipar, flipagem, ou coisa do tipo, foi na faculdade, né? Tendo contato com esse boom do IPO. Tinha pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, na verdade, né? Tinha, acho que, salário para pagar passagem de ônibus, tirar xerox e talvez mais um pouquinho. Eu trabalhava, né? Fiz faculdade e trabalhava ao mesmo tempo. Então, eu entrei muito nessa onda. Então, foi assim que eu descobri, né, o mundo do mercado de capitais. Eu me encantei mesmo. Tive a sorte, né, de estudar numa instituição, né, que foi a UERJ, onde pelo menos, eu tive uma visão muito ampla de como que funcionava o mundo da economia, não só a macro, né, como a micro, mas também o mercado de capitais, né, que às vezes tem muito preconceito no mercado de capitais. O mercado de capitais só é para rico, e definitivamente não é. E aí eu consegui, né, tive esse contato com esse assunto, tive algumas matérias, eu tive matéria de mercado de capitais na UERJ, tive teoria das opções, né, que foi bem interessante para eu entender como que funciona o movimento de ações e tal, análise matemática financeira também, que foi muito importante, com exemplos assim, bem práticos de como que isso se aplica no mundo das finanças, no mercado de capitais. Então isso de alguma forma ajudou a formar a minha consciência voltada para trabalhar mesmo no mercado de capitais. No ano que eu me formei, né, em 2008, foi o ano que teve o concurso da CVM. Teve um concurso da CVM muito próximo do Banco Central, mas o da CVM veio antes. Então eu me dediquei, né, como eu falei, já trabalhava e tal, mas enfim, eu consegui de alguma forma me dedicar para fazer a prova, né, do concurso. Né, a gente é uma autarquia, né, então só para você trabalhar, né, seguir uma carreira, precisa entrar através de um concurso público. Eu fiz essa prova em 2008. Como todo concurso público da CVM sempre tem, né, atrasos e tal, em termos de judicialização, né, acho que meio que virou moda nos últimos anos. E o concurso foi em 2008, final de 2008, eu entrei em 2009, né, em dezembro de 2009, na CVM, e estou desde então. Então eu tenho aí quase 12 anos, né, vai fazer 12 anos que eu trabalho no mercado de capitais. Inicialmente eu
eu trabalhei na área de fundos de investimento, né? O Daniel Maeda, né, foi meu colega, né, meu par na CVM, né, que teve a live ontem no fundo de investimento. Eu aprendi muito do que eu sei de fundo de investimento, eu aprendi com o próprio Daniel Maeda, né, que deu aula ontem aqui para a gente. E depois eu fui promovido a gerente, né, depois de cerca de 2 anos e meio na CVM, né, um ano, um fundo de investimento que nós chamamos de fundo 555, que são os fundos, né, de ações, renda fixa e tal, depois fundo estruturado, FDICs, FIPs e tal, e depois eu fui promovido a gerente, virei par do Daniel, e depois o Daniel virou meu chefe durante um tempo, né, antes de eu entrar na ASA, né, que é a área que eu conduzo desde então, desde 2017. Né, a gente responde diretamente à presidência da CVM, e a gente lida na CVM com estudos econômicos, né, com a economia na veia, e também com a gestão de riscos da casa. Né? A gente tem um viés muito para olhar o que está se passando no mercado, né, em termos de tendências, né, e como que isso se reflete no nosso dia a dia na CVM, né, na nossa regulação e na nossa gestão de riscos. Então, esse foi um pequeno resumo da minha trajetória na CVM, né, nesse mundo do mercado financeiro. Não, e legal que você estava na faculdade, assim, já visualizou a CVM, já conseguiu pensar até na possibilidade de ingressar com um concurso. A gente tem 10 pessoas assistindo aqui, um delas está assistindo o Marlon. O Marlon é nosso estagiário hoje na área de ciências comportamentais e que está ajudando a divisão de educação financeira nas redes sociais. E aí o Marlon, mais estudantes que estiverem assistindo, é uma possibilidade, galera. Você já na faculdade, já pensar. O Marlon é excepcional porque ele é super fera, assim, focado, inteligente pra caramba. Então ele já está certamente pensando nisso. Mas quem também estiver pensando em mercados capitais, a carreira pública é uma possibilidade. O Bruno é um exemplo disso, né? De já estar na graduação tomou contato pensando. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, cara, eu acho muito legal quando você fala assim, nossa, a CVM veio até um certo preconceito ou desconhecimento. Confesso para ti que eu sou um cara que fazia muito isso, porque eu só soube da CVM quando teve concurso. Eu olhei um jornal de concurso, estava lá o concurso de CVM, eu falava com meus amigos, o pessoal falava, tu vai trabalhar na rádio, CBN, até havia essa confusão, né? É bem legal, mas vocês já mostram um perfil diferente. E quem é da área de administração, economia e contabilidade tem que pensar nisso também. Mas falando especialmente da área de ciências econômicas, que é a sua área de formação, hoje em dia, como é que você enxerga essas possibilidades de atuação para um cara que está se formando em ciências econômicas, um cara que está fazendo o que você fez lá em 2008, quando você estava quando você estava se formando, né? Perfeito, ótima pergunta. Enfim, como eu falei, né, eu sou economista, então vou falar um pouquinho do viés de economia, mas assim, o que eu vou falar aqui não se aplica só a economista, né? E eu vou falar um pouquinho por quê daqui a pouco. Para quem se forma em economia, né, assim, economia na veia, né, olhando assim, né, o mercado já com 12 anos de experiência como profissional, eu vejo que a gente tem ali algumas possibilidades. Né? A economia, na verdade, ela é dividida em dois campos, né? É macroeconomia e microeconomia. O que a gente faz na CVM, né? Acho que talvez tenha um pouco de macro, mas a gente trabalha mais na microeconomia do que na macroeconomia, né? Tem, obviamente, algumas decisões que a gente toma, né? Que é voltado para... Tem algum impacto em macro, mas nossa realidade é muito mais micro do que macro. E o Banco Central é macro. O Banco Central é muito mais macro do que micro, apesar de, obviamente, as decisões deles influenciarem na microeconomia bastante, mas a CVM com certeza é mais micro, né, e menos macro, e é mais ou menos isso que é dividido um curso de economia, macro e microeconomia. Se você pensasse assim, em carreira, né, voltado para macroeconomia, né, macroeconomia é algo assim que de alguma forma exige, né, para você de fato ser um bom destaque, você geralmente vai precisar de um pouco de bagagem, né, no mercado para de fato você exercer ali a macroeconomia na veia que a gente aprende na universidade. Então ali você, assim, se você quer ir para esse mundo, ou você vai trabalhar, né, em uma instituição pública como um Banco Central da vida, né, talvez o próprio IBGE, né, o IBGE, Instituto Estatístico, IPEA, ou você vai trabalhar numa grande consultoria. Né? Acho que assim, nunca vi ninguém que acabou de se formar, né, assim, exercer com muita excelência, né, ou pelo menos ser escutado, né, falando de macroeconomia. Porque, de fato, assim, é um campo, né, que de fato exige um pouco mais de bagagem.
um pouco mais de experiência. E tem a microeconomia. Na microeconomia você tem um mundo de possibilidades, né? Então eu destacaria, né, pelo menos duas possibilidades que é bem notória, né? Uma é muito ligada à nossa realidade. Uma é a questão da estruturação de projetos diversos, né? Isso é um problema que o Brasil tem atualmente. Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem, por exemplo, um grande problema em infraestrutura, grande problema de saneamento, coisa do tipo. E eu participo de um grupo de discussão, né, voltado para isso, e o que a gente observa é meio que uma unanimidade. Você tem dinheiro, você tem recurso, o que você não tem são bons projetos que convençam alguém a comprar a sua ideia. Então, eu acho que esse é um excelente campo, não só para um economista, né, mas para alguém que, de alguma forma, tem uma cabeça quantitativa e consegue fazer, né, articular bem ideias. Então, eu diria que essa parte de estruturação de projetos, de modo geral, econômicos, né, com viés econômico, na parte econômica de um projeto, do financiamento de um projeto, é algo que um economista ou alguém que tem uma cabeça quantitativa consegue surfar muito bem. A outra questão é o nosso próprio mercado, né, o mercado de capitais. Acho que todo mundo já está careca de saber, pelo menos os seguidores aqui da página. Há 3 anos atrás, nós tínhamos cerca de 600 mil investidores, né, na Bolsa, CPFs, na Bolsa de Valores. Hoje são 3 milhões de CPFs, né, mais de 3 milhões de CPFs. Então, assim, você tem o mercado de capitais, eu acho que está começando a virar uma realidade para vamos dizer assim, para a pessoa comum, né? Sempre foi muito ligado essa questão do preconceito no mercado de capitais, gente rica e tal, coisa do tipo, mas acho que as pessoas estão começando a perceber que não é bem assim. Obviamente, né, aí a gente conversa com a macroeconomia, alguns anos atrás, né, e o brasileiro, de certa forma, é avesso a risco, né, minha dissertação de mestrado foi sobre orçamento familiar, né, investimento e poupança, como que as famílias gastam seu dinheiro para poupança e investimento. Basicamente investimento em imóvel, né? Seja reformando seus imóveis ou adquirindo imóvel. O brasileiro ama imóvel. E talvez seja por isso que o fundo imobiliário cresceu tanto nos últimos anos, mesmo no momento de taxa de juros alta. Mas a questão é o seguinte, até alguns anos atrás, o governo, né, vendia título público a 16%, 15% ao ano, né? Então, assim, você em sã consciência, por que você vai correr risco? Se você não tem muito conhecimento, por que você vai correr risco no mercado de capitais se você pode emprestar dinheiro para o governo a 15% ao ano, com uma inflação relativamente baixa? Isso é o que nós chamamos de efeito crowding out, né? O governo com a taxa de juros muito alta, você na hora de decidir para quem você vai emprestar dinheiro, você vai decidir emprestar, você vai preferir emprestar para o governo do que para uma empresa, para um mercado de capitais. É aí que entra o nosso mundo do mercado de capitais. Mas isso mudou, né? Atualmente a nossa taxa de juros está em 2,75% ao ano, né? Mesmo que tenha, né, a gente está entrando aí no mundo hawkish, né, talvez com aumentos de taxas de juros previstas aí no decorrer do ano, o mercado já está vendo isso, mas você criou as condições para que o mercado de capitais de fato assim florescesse mais rápido do que estava sendo. E aí você entra as profissões do mercado, né? As profissões, né, começam a entrar em voga. Então, se eu puder já citar alguns exemplos aqui, né, você tem aí, pelo menos, algumas profissões que lidam diretamente, né, com a operação do mercado de capitais de modo geral, né? Citar como exemplo uma das que mais cresceram nos últimos anos, né, que foi a figura do agente autônomo de investimento, né, que é um nome técnico que se dá numa norma, mas na prática ele é um consultor, né, ele é um assessor financeiro. Recentemente a gente já divulgou um estudo a respeito dessa profissão, sugerindo algumas alterações regulatórias para essa profissão. Então você tem essa profissão que cresceu bastante, né? Você precisa fazer uma prova de uma certificação, né? E depois submeter um registro junto à CVM. Então você vai lidar basicamente assessorando alguém. É como se você fosse vamos dizer assim, um vendedor, né, voltado para o mercado de capitais. Você não vai fazer análise de investimentos, né, e ganhar a sua vida por conta disso, mas você vai assessorar alguém que está iniciando a fazer os seus investimentos. Talvez seja por isso que essa profissão cresceu tanto nos últimos anos, que é o passo inicial. Além disso, você tem outras duas profissões que lidam muito diretamente com o mercado de capitais, né, esse nosso mundo, que são os consultores de valores imobiliários, né, e também
os analistas de valores imobiliários. Qual a diferença? O consultor de valor imobiliário é aquele cara que, de fato, né, ele vai fazer ali, vai pegar na sua mão, enfim, vai fazer uma análise e vai te oferecer ali um produto, né, uma carteira com base lá nos seus objetivos e tal. É um cara que vai ser remunerado, né, por uma fatia ali do patrimônio, né, investido do investidor, na maior parte dos casos. E, obviamente, né, o sucesso dele vai estar atrelado ou não ao sucesso do trabalho que ele tá provendo ali para o investidor. Então, ele tem ali um trabalho mesmo como se fosse um pequeno gestor particular para alguém. E tem um analista de valor imobiliário, que eu acho que o analista, talvez as pessoas tenham algum conhecimento, né, fazendo acesso a plataformas, né, e sites de investimento, que é o cara que de fato analisa um valor imobiliário. Né? São casas de análise, por exemplo, que cobrem ações, o desempenho de uma companhia. Né? É um cara que tem ali uma profissão muito ligada à vida, né, de uma ação, por exemplo, de uma companhia e tal, e ele faz uma análise, né, daquele papel. Então você tem aí talvez essas três profissões que eu considero que são bem, bem interessantes. E tem outras, na verdade, né? Uma delas, na verdade, que é o administrador fiduciário, que aí tem que ser uma pessoa jurídica, né? É alguém que gere, por exemplo, gere ali os recursos, né? Por exemplo, de um fundo, que administra um fundo de investimento, que é uma profissão, assim, vamos dizer assim, mais macro. Então, dentro desse mundo que eu falei, né? Você pode ali atuar no buy side, né, na parte de compra ou venda, né, desses produtos financeiros, e aí você pode atuar, por exemplo, numa corretora de valores imobiliários, como, por exemplo, o agente autônomo de investimento, né, ou o assessor financeiro, como ele é conhecido, né, no mercado, atuando junto a uma corretora de valores imobiliários. Você pode atuar num administrador, né, um administrador fiduciário também, ou mesmo numa gestora, né, que essas profissões aí que são mais ligadas ao mercado de capitais. E, assim, eu estou falando muito do mundo quantitativo, né? Mas, assim, se você pegar, né, especialmente no nosso dia a dia na CVM, você tem um mundo jurídico enorme, né? Você tem aí a galera do jurídico que atua, né, fortemente no mercado de capitais também, e dá dinheiro. Né? É um assunto, assim, que exige um conhecimento, né, bem, bem, bem específico, né? Você lida com pessoas muito inteligentes, né? Pessoas que tentam, de alguma forma, transformar esse mundo financeiro, né, que o economista tem na cabeça, num contrato, né, numa estruturação, na estruturação de um produto que futuramente vai virar um IPO, né, ou vai virar um fundo de investimento, a criação de um condomínio de fundo de investimento. Que é mais a galera do direito, né, que tem um foco muito na parte societária. Que, assim, e aí talvez seja uma crítica, né, eu acho que você vê muita gente atuando, né, nesse mercado em instituições que, de fato, de alguma forma, têm alguma tradição nesse mundo, como a PUC, por exemplo, a FGV e tal. Eu acho que muito porque assim, as pessoas, de alguma forma, né, durante a sua vida, já entraram em contato com esse mundo. Eu acho que é muito por conta de a gente não ter uma vivência financeira desde pequeno. Talvez isso seria aí uma possibilidade. Então, você tem muito essas duas visões. Né? Você tem uma visão talvez mais quantitativa no mercado de capitais e você tem uma visão mais jurídica também. E tem a parte contábil, né? Que eu entraria também ali na parte de visão quantitativa, mas é muito assim no mundo particular de uma companhia, né? No mundo particular de um fundo de investimento, né, cuidando ali das finanças, dos produtos que são ofertados, né, uma ação, né, ali no dia a dia da companhia, ou mesmo no fundo de investimento, como que ele está performando, né, e como que organiza ali a contabilidade de um desses produtos. Mas, assim, eu acho que uma mensagem importante, né, para quem atua nesse trabalho, eu acho que talvez seja, né, acho que aí, entrando assim, o que você talvez precise, né, de termos de competência para você atuar nesse mercado ou em qualquer outro.
né, ligado nesse mundo. Eu vou dar um exemplo bem interessante, Glauco, você talvez não acredite, mas na minha equipe eu tenho um engenheiro químico. Né? Eu tenho um engenheiro químico lá na minha equipe. E foi bem curioso, né, a contratação desse engenheiro químico, porque a gente foi um debate, é um estagiário, não sei se o Miguel tá vendo aqui a participação, é um estagiário fantástico, assim como outros que eu tive, espero que também estejam assistindo aqui a live. Mas o Miguel é um rapaz que faz o UERJ, né, faz engenharia química na UERJ, é um cara super inteligente e tem uma cabeça quantitativa brutal. E ele se candidatou a uma vaga de estágio para engenheiro químico. Como assim? Nunca tinha pensado. A gente tem engenheiro de produção, já trabalhei com engenheiro de produção, outros engenheiros, mas não engenheiro químico. Né? Imaginava que ele construísse bomba ou coisa do tipo. Mas não. E aí eu fui dar uma olhada no currículo dele, né? E a carreira de um engenheiro químico, né? A grade de um engenheiro químico, cara, é muito talvez mais útil em alguns aspectos, né? Para o que eu faço hoje em dia na CVM do que o de um economista, assim, por incrível que pareça. Então, é um cara assim, que tem uma visão quantitativa brutal. Né? E aí é um cara que lida muito com. Ele sabe muito lidar com software estatístico, eu acho que isso é uma competência muito importante. Né? Eu mesmo, né, depois que eu voltei do meu mestrado em Colômbia, eu descobri que entender um pouco mais de economia não era só o suficiente. Né? E eu cheguei a pensar até em fazer uma pós-graduação em ciências, em análise e ciência de dados. Né? E é até uma vertente que a gente trabalha atualmente hoje na CVM. Né? CVM hoje, né, e no nosso mundo particular, ano passado ela começou a capacitar mais de 100 servidores para aprender a lidar com ciência de dados. Né? Como que você lida com a grande análise, né? Análise massiva de dados. Acho que essa é uma competência que para quem quer lidar com essa parte mais quantitativa no mercado de capitais, tem que ter. Então, cara, se você não tiver minimamente confortável em lidar... Excel acho que é sine qua non. Mas se você quiser participar desse mundo quant, né, o lado quantitativo do mercado de capitais, e você não tiver confortável com ferramentas, né, quantitativas, você fica para trás. Acho que isso é uma mensagem muito importante. Eu mesmo, se eu não parasse para começar a estudar esse assunto, eu ficaria para trás no meu trabalho. A outra questão, acho que o inglês é fundamental, né? E também uma crítica, né? O nosso mercado ele é muito cheio de termos em inglês, né? Muito rebuscados e tal. E economista ama isso, né? Economista ama esse distanciamento, né? do povo, né? Da questão mais popular e tal. E você saber um pouco, né? Esse mundo, né, da língua inglesa é muito importante para você, de alguma forma, conseguir navegar, porque a gente vive num mundo globalizado. Né? Então, hoje em dia, você tem companhias brasileiras, né? que, por exemplo, emitem, né, valores imobiliários, não só aqui no Brasil, como em outros mercados. Né? A gente vive num mundo globalizado. A gente fez até um trabalho a respeito disso recentemente, que até de alguma forma ajudou ali na lei cambial, né, que vai ter uma reforma, já passou na Câmara dos Deputados e está no Senado agora para ser votado, que é para facilitar, por exemplo, a emissão de valores imobiliários, né, a emissão de títulos em dólar aqui no Brasil, coisa que hoje em dia é inviável. Então você tem que ter essa competência, você tem que saber inglês. No mínimo, para você iniciar uma jornada no mercado de capitais, você tem que saber ler bem, né, e entender minimamente. E você vai desenvolvendo aos poucos. Então, assim, inglês e uma visão, uma cabeça quantitativa, eu acho que são muito importantes. E como eu falei, né, você tem que ser capaz de articular coisas. Né? Então, assim, um advogado faz isso muito bem. E engraçado isso, porque quando eu comecei a atuar na CVM, eu nunca entendi, mas por que você contrata um advogado para redigir um regulamento, né? Estruturar um produto, ou de repente toda a documentação do IPO, que não precisa ser necessariamente um advogado, não tem nada que diga que seja isso. Mas, cara, quando você vê, né, a forma como alguns economistas e tal, com a cabeça muito quant, tenta fazer as ligações, né, e você vê o advogado dando uma aula, né, de como que ele transforma aquilo que você está falando de forma rebuscada em num papel, em um contrato, você vê por que um advogado domina esse campo e não é um economista, por exemplo. E o mesmo serve para o engenheiro químico. Né?
Não basta só você sair, né, com uma visão generalista, como, por exemplo, um economista. Né? Se você não tiver capacidade de fazer grandes análises, né, de dados, enfim, aquele mundo quântico também você fica para trás. Então, assim, acho que talvez o mercado de capitais hoje seja uma área de atuação assim, bem democrática. Bem democrática. Então, é uma excelente oportunidade aí para quem quer navegar nesse mundo. E tem outros aspectos também, Bruno, na sua fala que acho legal destacar. Primeiro, só, antes de entrar nele, agradecer a Lavínia, que fez algumas considerações interessantes sobre essa questão do inglês. Né? Ela falou que a questão está muito voltada, que economistas, não é que eles gostam de censamento da população, de certa forma, mas a economia financeira é muito publicada em inglês, a base é o inglês e alguns termos não tem nem tradução para o português. Lavínia, realmente, acho que o Bruno também concorda com essa perspectiva. Quando a gente está falando de distanciamento, nem o distanciamento proposital. Eu acho que isso aí não é nem questão só da ciência econômica, digamos assim. Acho que toda área, você tem aquele lado que você só pode debater com os especialistas. Assim. Eu sou historiador, por exemplo, a gente às vezes usa uns termos thompsoniano, é um cara que segue uma linha de pensamento de um cara chamado Thompson. Só que eu falo thompsoniano com alguém, os outros imaginam que eu estou falando um troço doido, mas para mim faz muito sentido. E eu acho que a economia tem um pouco disso. O problema é que alguns aspectos acabam se tornando populares, né? Acho que foi ontem, não sei qual dos lives que a gente estava, que a gente fez um palestrante falou assim, mas a sopa de letrinhas que a gente tem, né? PGBL, LPG, isso é automático para quem entende, mas para quem está de fora começa a ter confusão. Você não consegue decorar as letras, não consegue saber o que elas significam, muito mais quais são os seus produtos. Então, acaba sendo um pouco do ramo. Mas, ultimamente, o mercado de capitais, aí já passando até para a próxima pergunta, Bruno, ele tem uma expansão muito grande, né? A internet ajudou muito para isso. A gente está aqui na internet, na rede social, falando às 10h33 da manhã sobre carreira e mercado de capitais. E aí eu queria te perguntar nessa questão. A expansão da internet ela mudou a realidade de algumas profissões. Isso também aconteceu em relação ao mercado de capitais, na sua opinião? As profissões mudaram o mercado de capitais, elas ganham um novo sentido a partir da expansão da internet também? Com certeza, Glauco. E eu acho que, né, como você falou, né, a gente hoje aqui está conversando para um grupo de pessoas, essa live vai ficar gravada e as pessoas vão poder assistir depois. Um custo muito baixo, né? O custo de um celular, né? O meu celular aqui, pessoal, o seu, aí na sua casa, e a gente está batendo um papo para falar sobre o mercado. E, obviamente, né, acho que isso se reflete, por exemplo, no número de influenciadores, né, digitais que a gente hoje observa no nosso mercado, né? E isso é muito importante, né? Por que você tem tanto influenciador digital hoje em dia, né, com um público tão grande, comparado, por exemplo, a páginas dos reguladores? Né? Vamos parar um pouco e vamos pensar. Cara, os caras, de alguma forma, eles falam a linguagem de quem está escutando eles, melhor do que um regulador, e sendo bem franco, assim. Óbvio, né? Um regulador ele sempre vai ter que ter uma abordagem, né, mais sóbria, talvez, né? Tem algumas questões, até porque o que sai da boca de um regulador ganha outra magnitude. Né? Você não vai ver, por exemplo, o Roberto Campos, do Banco Central, né, falando de qualquer jeito, porque ele sabe que o que ele falou, uma palavra dele é interpretada, e isso muda, por exemplo, o viés do mercado em um dia. Mas o fato é que assim, os influenciadores, de alguma forma, vieram, né, acho que ocuparam esse espaço, né, mais rápido do que os reguladores. Significa que todos os influenciadores, de fato, são bons ou coisa do tipo? Não, né? Não é isso. Definitivamente não. Como a gente falou, né? O custo para você ser hoje um influenciador é muito baixo. Né? Você tem recursos fantásticos, você consegue gravar e conversar com um público muito grande. Então, acho que por isso aí advém alguns cuidados que você tem que ter. Né? Você tem influenciadores e influenciadores. Você tem aquele cara, eu vi um caso muito interessante, de um rapaz que se vendia como alguém que terminou o ensino médio, 16 anos, ou coisa do tipo, já tinha ganhado seu 1 milhão com 17 anos de idade, sabe? Siga-me para mais dicas. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Talvez você tenha alguns casos, né, no mundo, né? Poucos casos. Mas não na quantidade que a gente está vendo, né? Então, assim, sempre desconfie. Né? Assim, cara, numa boa, se o cara é tão bom mesmo e o cara é milionário, ele fez fortuna com isso, ele não estaria interessado em vender curso para você, sabe? Ganhando 30, 40 reais por um curso. Sabe? Isso simplesmente não é lógico, não é racional. E o cara não é Mário Teresa de Calcutá. Né? Então, assim, fique bem atento com relação a isso. Então, assim, uma coisa que eu observo, né, até mesmo para quem quer militar nesse mundo, sabe?
tenta enxergar um pouco também como é que funciona o mercado, né? Você entender como que funciona o mercado te ajuda até a ser um bom influenciador digital, né? Porque você, cara, se você navegar, né, por um campo que você não conhece muito bem, né? Ou de repente daqui a pouco você vai estar aí dando análise, fazendo análise, consultoria e tal, sem registro na CVM, né? Isso é uma irregularidade, né? E você vai ser punido. Mas, assim, atualmente, eu acho que os influenciadores, de modo geral, são muito bem-vindos, né? Especialmente quando eles conseguem conversar de forma honesta, né, com o seu público e, de alguma forma, traz ali um conhecimento financeiro desse mundo do mercado de capitais que talvez o regulador não tivesse tanta habilidade assim para fazer. Então, é muito válido. Então, acho que só acrescentando, e obrigado, Glauco, por essa lembrança aí, né, nesse mundo que eu falei, quant, do direito, mercado de capitais, obviamente você tem aí os influenciadores digitais também como uma profissão possível. E acho que também é importante, né? Acho que como uma última dica, existem influenciadores que eles são remunerados, eles são contratados por corretoras, eles são contratados por instituições. Então, assim, sempre, né, analise, né? Nunca vá só na dica de alguém. Sabe? Olhe várias opções, né? Porque você tem a questão dos incentivos, né? A gente lida muito isso no mercado de capitais, né? Quais são os incentivos que a pessoa tem para atuar em um ou outro lado? Isso é muito importante. Isso é importante. Você tocou num ponto que eu acho muito legal, que é a questão da comunicação. A comunicação, talvez com a questão da internet, assim, complementando até a pergunta que eu te fiz, ela traz, a internet ela traz possibilidades infinitas. E a comunicação é a chave para isso. Falar, se expressar bem é interessante. Na quarta-feira de manhã, está no canal do YouTube CVM Educacional, quem quiser olhar. Cuidado com as fraudes. Foi uma live que a gente teve com o Luiz Felipe Lobianco, analista da CVM, e o Lobianco falou sobre fraude e apresentou alguns elementos que permitem você identificar a fraude. Dê uma olhada nisso. Porque quando o Bruno fala dos influenciadores digitais e tudo mais, a gente tem muita gente boa, mas também tem gente que não está agindo de acordo com o esperado, digamos assim. Então, você precisa ter cuidado com isso, e a CVM tem alguns materiais que ajudam a identificar isso. Mas voltando para a questão de mercado de capitais, a internet ela muda muitas possibilidades. Hoje, por exemplo, há um ano, todo mundo trabalhando à distância. Então, eu fico pensando, a Lavina está assistindo, os planejadores financeiros, a Lavina, eu fico pensando, a Letícia Camargo, que está me seguindo no Instagram, como é que ela está fazendo consulta, atendendo o pessoal com a atividade de planejamento financeiro, né? As coisas mudaram muito. Então, você não só precisa mais ter o conhecimento técnico, que você falou quântico, quanto o próprio conhecimento de informação, quanto agora o conhecimento tecnológico. Então, assim, você tem que saber falar inglês, saber consertar computador, saber fazer cálculo e saber explicar à pessoa a questão da economia de uma linguagem que ela entenda, que ela não vai estar te olhando no olho mais, ela está te olhando através de uma tela. Então, às vezes, o Bruno está falando, eu olho para o lado, eu vou olhar no computador, o Bruno vai olhar alguma outra coisa. Essas coisas mudaram muito, né? E isso é importante. A comunicação é um segredo muito, muito importante para isso. E você, Bruno, como tocou na questão do influenciador digital e assim, dos influencers digitais e tudo mais, você vê que tem vários lives sobre isso também. Quem quiser assistir no YouTube CVM Educacional, o Maeda, que o Bruno citou no início, foi chefe dele, também tem uma live sobre isso. O Francisco, o Pássaro, enfim, a galera trabalhou muito, muito material sobre isso. Nosso canal no YouTube CVM Educacional e aqui no IGTV do Instagram CVM Educacional. Eu queria, Bruno, que você reforçasse um pouco isso, mas perguntasse, aí na sua opinião, quase até pessoal, né? A gente tem um crescimento muito grande de pessoas na Bolsa, e muita gente também como influenciador digital, e isso traz muito, muito marketing positivo para o mercado de capitais, ele fica mais conhecido. Mas como é que você enxerga essa situação? Assim, você como formado economista, um cara que trabalha o dia todo vendo a economia, como é que você vê esse boom do mercado de capitais que você mesmo citou, que a gente está no novo boom, 2020, 2021, como é que você enxerga essa situação com todos esses contextos diferentes, que não é o que a gente tinha antigamente, né? A internet mudou muito esse jogo. Como é que você vê o mercado hoje em dia? Então, boa pergunta, Glauco. Como eu te falei, né, em 2006, né, quando eu descobri esse boom de IPO, você tinha pouquíssimos investidores, né, na Bolsa, e você teve ali um pequeno período, né, que alguns fatores ali que de alguma forma concorreram, né, para que aquele sucesso existia. Diferente de 2006, né, esse boom, né, que está ocorrendo nesse momento, né, é um boom onde você tem, como eu falei, né, baixos juros, né? Então as pessoas, assim, quem quiser minimamente manter no mínimo o poder
aquisitivo, né, seu poder aquisitivo, seu poder de compra, não consegue mais com poupança, com CDB, seja lá o que for, ou mesmo Tesouro Direto, seja lá o que for. Então, assim, você então não só tem condições macroeconômicas, né, presentes, como você tem uma massa de pessoas que, de alguma forma, né, pelo menos quem tem minimamente ali algumas economias, tem um incentivo para ir para esse mercado. Então, cara, assim, eu vejo que esse boom tende a acontecer. Né? E dou um exemplo também bem claro. Né? A gente vive hoje uma crise fiscal. Né? Não imagina que o governo vai financiar tudo. Né? E eu acho que talvez essa seja até uma mensagem, né? Apesar de às vezes as pessoas ligarem muito o mercado de capitais, né, ao sucesso, né, vou ser rico, vou ter uma mansão, coisa do tipo e tal. Acho que vale a pena deixar claro, né, que o mercado de capitais, de alguma forma, né, ele contribui para o desenvolvimento do país, né, assim, canalizando recursos, sabe, de quem tem ali alguma poupança para uma companhia que precisa usar aquele dinheiro naquele momento. Né, e você vai, de alguma forma, receber o fruto daquele seu investimento com os dividendos ou vendendo as suas ações no mercado de capitais. Então, assim, o mercado de capitais tem uma função social, sabe, brutal, né, absurda. Né? E num ambiente onde você tem fortes restrições fiscais, né, o mercado de capitais é a saída, né, natural para as necessidades de financiamento que a gente tem. Então, o que isso se reverte em termos de carreira? Cara, mais emprego, mais oportunidade. Não à toa o mercado de capitais, né, assim, num mundo, né, onde a economia real ali, né, presencial, né, tem sofrido muito por conta da pandemia, o mercado de capitais tem crescido, né, tem contratado e tal, e isso tende a acontecer. E se você parar a pensar, né, que a gente tem hoje apenas 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores, né, numa população de mais de 200 milhões de habitantes, cara, você tem um mundo de oportunidades aí, né, em termos de carreira, né, para ajudar as pessoas com seus investimentos que você não tinha um tempo atrás. Então, assim, é um campo que eu acredito que vai dar muito fruto. Eu acho que vai trazer muitas oportunidades de emprego e, de alguma forma, como você falou, né, a gente hoje em dia está lidando aqui, falando de mercado de capitais em tecnologias e tal. E eu li uma reportagem recente que, de fato, boa parte das profissões que a gente hoje observa vão deixar de existir e vão surgir outras. Eu acho que o mercado de capitais, de alguma forma, ele vai passar por isso também. Eu acho que vai agregar outras profissões, outros profissionais ao mercado de capitais, como já agregou, por exemplo, os influenciadores. Né? Vão agregar outros e a gente vai ter aí um time muito mais reforçado nos próximos anos. Isso simplesmente assim, se você obviamente, né, toma como base que o Brasil ainda vai ser uma economia, enfim, de mercado e tal, né? E eu acredito que isso vai ocorrer nas próximas décadas e tal, assim, esse crescimento de alguma forma vai ter que passar pelo mercado de capitais. Então é mais oportunidade aí para as pessoas. Não, é verdade. A Lavínia, eu fiz referência, ela trabalhou muitos anos a planejar, enfim, ela estava assistindo a gente. Obrigado, Lavínia. Ela tocou até no termo legal, a gente tem que ser multi-especialista. Eu me lembrei que foi ontem de manhã, anteontem, a gente fez anteontem à tarde, a gente fez uma live sobre criptoativos. Aí o que aconteceu? Com o Isaac? Foi o Isaac que participou. Isaac é o melhor. O Isaac ele é polimata, né? Porque o cara sabe de tudo, o cara sabe de tecnologia, sabe de conta de cabeça, sabe de mercado de capitais. É um exemplo de profissional nesse sentido. E é bem interessante. É o que você falou, né? O mercado de capitais, em termos de oportunidade, está abrindo para todas as áreas. Por exemplo, eu fico pensando no pessoal de comunicação social hoje. Tanto o pessoal que faz para jornalismo, a UERJ tem comunicação social, jornalismo, comunicação social, publicidade, onde você estudou, né, por exemplo. O cara que está fazendo para publicidade, para propaganda, pensando em jornalismo, cara, a comunicação desse pessoal que trabalha no mercado de capitais com o cliente é feita muitas vezes por um profissional desse ramo, né? A gente tem essa necessidade, né? Não é uma coisa, não é só falar bem, é conseguir ler os algoritmos. Aí tem uma galera que estuda mídias digitais, na UF tem um curso de mídias digitais, se não me engano. Não fazendo propaganda não, gente, só dando exemplos. Esse cara de mídias digitais, ele olha para... Desculpa, pode falar, Bruno. Não, com certeza, Glauco. O que você falou é perfeito, né?
nesse mundo, né, dos influenciadores, nesse mundo digital, né, quem está por trás são, obviamente, né, não são amadores, né, são pessoas que estudaram, né, que entendem de comunicação, né, e estão apoiando de alguma forma, especialmente influenciadores, né, que tem um público maior e tal, né, isso não é ao acaso, né? Não é improvisado, não é artesanal. Você tem profissionais ali que, de fato, né, e óbvio, né, o profissional da comunicação, que consegue, de alguma forma, é, traduzir, né, esse mundo para um público mais leigo. Né? E eu cito um exemplo, né? Recentemente, CVM, né, público e tal, a gente vem debatendo muito internamente também na CVM, né? Como que a gente pode cada vez mais melhorar a nossa forma de comunicação. Né? E eu sinto um exemplo muito interessante, que sinceramente eu jamais iria esperar que ocorresse, né? Um regulador assim sério, né, e tal, enfim, mas foi fantástico. Foi o caso do Banco Central, né, recentemente, foi ano passado, quando eles estavam para lançar a nota de R$ 200, talvez você tenha acompanhado, né, você é nesse mundo de redes sociais, e houve uma baixa assinado para que se tirasse o Globo Guará e colocasse o cachorro caramelo na nota de R$ 200, né? E talvez fosse até mais justo mesmo, né? Cachorro caramelo é quase um patrimônio nacional. Ele está em todos os lugares, em todas as ruas. E o Banco Central, assim, ele não se avexou, né? Ele fez ele tomou aqueles memes e tal, né, como uma sugestão, e ele fez um vídeo muito interessante, colocando o cachorro caramelo, né, falando sobre a nota de R$ 200, e, meu, eu não vou entrar agora na nota, não vou ser o símbolo de uma nota brasileira nesse momento, mas assim, queria que vocês recebessem meu amigo Lobo Guará e tal. E eles fizeram uma campanha muito interessante, né, de proteção aos animais, né, deu esse toque de proteção aos animais, eles pegaram um gancho de proteção aos animais e também, né, nessa campanha eles usaram esse gancho para também ensinar a você ver fraude de notas, né, e tal. Então isso é fantástico, assim, como que você faz com que um público, né, mais leigo entenda, né? Se você não pega esses ganchos, né? Você não pega esses ganchos. O Banco Central foi muito feliz nessa ação, né? E assim, estão de parabéns, assim. Acho que é esse tipo de linguagem que a gente precisa, né? E aí falando um pouco, saindo do campo da economia, né, e do direito, e falando um pouco do campo da comunicação. Que é um campo a ser explorado por muita gente, não só a área de humanas, a gente sempre tem a segmentação humanas e exatas, não dialogam e tal, tem vários os memes são exemplos disso, né? Mas assim, eu fico pensando, cara, o pessoal da área de humanas, de sociologia, de antropologia, essa área de comportamento, por exemplo, cara, como está crescendo. A gente tem agora às 14 horas no nosso YouTube, CVM Educacional, quem tiver curiosidade, uma live, um bate-papo, né, com dois especialistas, uma neurocientista e uma outra especializada em comportamento. Cara, são duas pessoas que são da área de humanas, que estão atuando na área de investimentos, mercado de capitais. Porque o comportamento está muito ligado a isso. Também é uma coisa para a gente pensar. Né? Então, o pessoal que faz humanas, como historiador, por exemplo, eu recentemente fiz um artigo sobre mercado de capitais do Brasil no século XIX. E aí, a ideia era contextualizar um pouco isso. Cara, a gente se depara com tanto material de jornal, de fonte para pesquisar, né? E, ao mesmo tempo, não tem trabalhos disso na área de história. Porque o pessoal de história, assim como eu não sou especializado nisso, né? A especialização em cultura, história cultural, mas, assim, ao mesmo tempo, a galera não se debruça muito sobre isso. E você tem uma história econômica para contar. Você falou uma coisa que eu achei sensacional. O mercado de capitais está crescendo e está chegando mais perto das pessoas. Você falou 3 milhões de pessoas cadastradas na Bolsa, dá 1,5% da população brasileira. Isso vai crescer mais um pouco. Então, essas pessoas vão ter necessidade de diferenciadas. A história, por exemplo, é um aspecto interessante para se contar. A história, por exemplo, do por que não tem mais Bolsa de Valores no Rio, sabe? São coisas que as pessoas vão ter curiosidade de saber, interesse e necessidade. Então, a área de humanas também pode crescer muito isso. Bruno, a gente está indo para o final, tem mais uma pergunta que eu queria fazer. E surgiu uma pergunta agora aqui do Rodrigo. Rodrigo Calça. Que eu até já respondi, né? Que eu já respondi já. Isso, e aí eu pediria ao Rodrigo, cara, assim, como a gente já falou, tô com um pouco nesse assunto, você, quando a live estiver gravada no IGTV, você volta um pouquinho o vídeo para o início. Se eu não me engano, nos primeiros 20 minutos do vídeo, o Bruno aborda bem esse aspecto de assessores de investimento e tudo mais. E aí você dá uma analisada dos 5 minutos até o 20 ali. O Bruno toca bem nesse aspecto, mais ou menos essa etapa. Talvez passe um pouquinho dos 20, mas aí já tá no assunto, já você vai
ter atenção. E aí, quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar aqui no comentário, tá bom? A gente vai tentar responder tudo aqui agora. Enquanto isso, Bruno, vou fazer uma outra pergunta, e da minha parte é a última, mas o público pode mandar perguntas sem dúvida alguma, que é assim, você já deu muitos conselhos para a galera do mercado de capitais, mas se você pudesse deixar uma mensagem, assim, não é as tuas palavras finais, claro, mas um conselho para você, estudante hoje, que pensa no mercado de investimento como uma forma de você fazer sua carreira profissional. Os conselhos que eu te dou são esses. Tá. Pergunta de prova é essa, hein? Discussão. Isso não estava combinado, não, hein? Cara, então, eu acho que assim, como eu falei, né, tem essa questão de você ter seja o profissional que for, né, você ter também uma cabeça quantitativa, né, acho que é muito importante. Mas eu acho que talvez acho que é uma sugestão, né, que eu dou, né, uma dica que eu daria para quem está hoje estudando, né, e de alguma forma pretende atuar nesse mercado, é assim, não se atenha apenas o seu conhecimento, né? Não fique apenas com o que você aprendeu na faculdade, sabe? Isso não é bastante, isso não é o bastante, entendeu? E tenta enxergar, sabe, o mundo fora do seu quadrado. Né? Acho que isso é muito importante, né? Acho que muitas das vezes, e eu vejo isso muito, né, no dia a dia, quando você talvez tenha, né, um projeto que vai adiante, porque às vezes você não consegue conversar, você não consegue entender o que o outro ali também está demandando. E acho que a gente tem hoje um problema, né, que é o excesso de informação, né? Eu li um artigo um ano, mais ou menos, um ano e pouco atrás, com base até numa palestra que eu tinha assistido, que ele falava, né, eu concordo muito, que talvez na década de 70, né, ou antes, talvez, 80, talvez depois um pouquinho, você se formava e aquele conhecimento que você adquiria, ele era suficiente para a sua vida inteira. Sua vida inteira ali, aquele conhecimento era suficiente para você ser um bom profissional. Obviamente, aprendendo ali minimamente um pouco sobre a sua realidade, no seu trabalho, mas, em termos gerais, era um conhecimento suficiente. Atualmente, né, segundo esse artigo que eu li, você se forma hoje, talvez o seu conhecimento ele seja suficiente para 1 ano, 2 anos. Se você não se reciclar, se você não se atualizar, você fica para trás. Ou vai ser um mau profissional e vai perder lugar no mercado, de modo geral, seja no mercado financeiro ou em outros mercados. Então, eu acho que assim, você ficar antenado sobre o que se passa ao seu redor é super importante. E aí, no mercado de capitais, isso é crucial. Né? A gente cansa de ver, né, diariamente, às vezes, um gap na bolsa de valores, enfim, movimentos muito bruscos, porque alguma coisa aconteceu do outro lado do mundo. Né? Então, assim, você entender minimamente, né, como que os fatores, de modo geral. E aí, assim, não é só fatores econômicos, né? São fatores sociais, fatores climáticos. Vai ter, acho que agora, né, meio-dia, né, uma live muito legal com a Daniela Bacas, que entende pra cacete desse assunto, né, dos ESGs, né, os investimentos ESGs e tal, a questão climática e tal. Se você não tiver atento a essas questões e como que isso influencia na sua atividade profissional, você fica para trás. Você pode lutar contra esse movimento? Pode, enfim, não. Eu li um artigo que isso é falácia, ou coisa do tipo. É uma escolha sua. É você ser um ermitão ou você ser um profissional atualizado, alguém que vai ser útil aí no mercado onde você quer atuar. E pegando um gancho, Glauco, que você falou, né, da antropologia, né, da história e tal, a gente teve um prêmio Nobel, né, ele teve até recentemente no evento, acho, da Ambima, o Richard Thaler, né, e ele ganhou um prêmio por falar a respeito das finanças comportamentais. E, de certa forma, né, e ele é muito criticado, né, ele atuou na escola de Chicago também, né, onde surgiu os Chicago Boys, coisas do tipo, ali a nata ali da economia de modo geral. Perguntaram assim se ele era muito criticado, né, por ele ter, de alguma forma, confrontado, né, boa parte das teses que essa galera levantou. Porque você aprende economia, né,
E acho que em qualquer outra profissão, né, até de certa forma, é um conhecimento, é algo racional pensar dessa forma, que as pessoas pensam de forma racional. Mas não é bem assim. Né? Não é bem assim. Você, obviamente, acha que simplificações são muito importantes para você entender as teorias. Eu lembro, pega até um exemplo de um livro, né, Cartas a um Jovem Economista, né, que até dei de presente para minha sobrinha, né, que quer seguir esse mundo da economia. E o Gustavo Franco ele falava, né, um rei, né, uma história de um rei que ele queria ter, ele era tão detalhista que ele mandou fazer um mapa da região dele tão detalhado que quando ele olhava não servia para nada. É que nem um mapa do Brasil com todos os detalhes, né? Você vai fazer política de infraestrutura olhando isso não vai servir para nada, porque ele tem tanto detalhe que não serve. Então as simplificações são muito importantes. Mas o fato de você estudar uma teoria, estudar qualquer campo que seja, com algumas simplificações que são importantes, não significa que você não tem que olhar para a realidade. E eu acho que é aí que está a diferença de um bom para um mau profissional no mercado. Isso vai muito em linha do que a gente mais cedo comentou na questão da comunicação, né? Isso é importante pra caramba. Bruno, eu vou pedir que você faça suas considerações finais. Antes, só corrigir uma coisa que eu falei, Rodrigo. Na verdade, assim, a opinião da CVM Educacional, não. A opinião do mim e do Bruno, opiniões pessoais aqui. A CVM não se manifesta oficialmente por esses canais assim. As declarações da CVM oficiais são feitas de outra forma. Essas lives elas são, digamos assim, coisas mais educativas. Então, o Bruno está falando da experiência dele e tudo mais. Eu também dou alguns comentários em relação a minha visão, mas não a visão da CVM. Então, o que você vai ver aqui vai ser uma análise do Bruno sobre esse assunto, tá? Eu não falei para você dar uma olhada no vídeo, como a pergunta está tocando no nome CVM Educacional, não é a opinião da casa, sim opiniões pessoais que estão das pessoas que estão aqui falando, tá bom, Rodrigo? Mas super recomendo dar uma olhada nesse material, tá bom? Bruno, então, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer novamente a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Né? Eu acho que é uma live que pode ser útil, né? Acho que vai ser útil de alguma forma para quem pretende atuar nesse mercado, né? Vai ficar gravado no CVM Educacional, então cada um, quem quiser, vai poder voltar ali e ouvir um pouco a minha experiência, né? Minha visão sobre esse assunto. Eu acho que como uma mensagem assim, final, e acho que talvez aqui focando um pouco nesse mundo da carreira, e eu pego uma mensagem que foi dita pelo meu paraninfo, né, o Antônio Salazar, meu professor de macroeconomia na UERJ, em 2008, na nossa formatura. Ele falou assim, nunca deixe de estudar, né, nunca deixe de aprender. Não significa que você tem que ser um escravo, né, dos livros, da didática e tal. Mas, assim, nunca deixe de aprender. E aprender, você aprende de diversas formas, né? Eu acho que isso é uma boa mensagem, né, para encerrar aqui minha participação e, de alguma forma, ajudar, né, quem, de alguma forma, quer militar nesse campo aí do mercado de capitais e da economia. É isso. Verdade. Forte abraço, Glauco. Bruno, obrigado pela participação. Agora. Convido as pessoas a meio-dia voltarem aqui no Instagram. Temos uma live sobre ESG, como o Bruno destacou, interessantíssimo, de muita qualidade, moderado pelo José Alexandre Vasco e com a participação da Daniela Bach, que é especialista no tema pra caramba. E às 14 horas, no YouTube CVM Educacional, o tema de finanças comportamentais vai ser abordado por dois especialistas do tema num excelente bate-papo. Galera, obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Sigam a CVM Educacional no Instagram, no Facebook. Minha filha não vai aparecer hoje no vídeo. Ontem teve bastante comentários sobre isso, ela não está aqui hoje. Então não tem o tchauzinho dela, mas ficam com o meu tchau, tá bom, gente? Abraços e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom.